Então, a proposta desse volta às aulas hoje, então dessa primeira aula de retorno, é explicar que área é essa da psicologia, da saúde mental, que cuida, né, na perinatalidade. O que a gente faz? Separei 2 livros aqui para fazer indicação de leitura. Vocês gostam, né? De indicação de leitura. Vocês ficam botando lá na minha caixinha, indica livro, indica livro, indica livro. Eu falo, gente, já postei tanto livro aqui, posto lendo, enfim. Mas então separei 2 aqui para fazer indicação de leitura durante essa aula e vocês já preparam um print, tá? Porque quando eu mostrar, vocês printam, que é mais fácil do que depois pedir o nome, enfim, que aí vocês podem olhar na Amazon e em outras plataformas para compra. Quem não me conhece, eu sou Luzia Maia, sou psicóloga, atuo com obstetrícia, cuido das famílias em todo o ciclo gravídico puerperal. Eu vou explicar melhor o que é isso. E eu quero que você saia daqui hoje, a proposta de hoje é que você saia daqui entendendo muito bem qual que é o papel do psicólogo na perinatalidade, o que a gente faz, qual público a gente atende, onde tem espaço nesse mercado, né? Vou tentar passar brevemente aí por esse mercado para você já entender também, para você conseguir começar a sua atuação ou até abranger ali, que de repente você já começou, mas está muito engessada, né? Olha a Letícia conseguiu entrar na última turma da capacitação, né, Letícia? Depois de muita luta, que bacana, muito bom ter você aqui. E é legal que as minhas alunas muitas vezes estão lá assistindo a aula para ver a live, né? E live a gente tem essa troca muito rica. Então, muito bem-vinda, tá, Lê? Gente, primeiro de tudo, o que significa perinatal? Né? Por que a faculdade não ensina perinatalidade? O que a gente tem a ver com o nascimento de um bebê, né? Onde cabe um psicólogo? Precisa mesmo de um psicólogo que estuda isso? Ou a gente pode pegar um psicólogo generalista e ele atende, assim como ele atende várias outras pessoas, atende a perinatalidade? São questionamentos que eu recebo com certa frequência e que cabe aqui neste momento. Primeiro de tudo, a perinatalidade tem a ver com o entorno do nascimento. Então, a gente fala assim, peri é entorno, natal é nascimento. Tá chegando Natal, né? Vocês já sabem, Natal é o quê? Nascimento, né? E aí, perinatal significa entorno do nascimento. Mas isso seria muito simples eu explicar dessa forma. Ainda não está muito claro para muita gente o que de fato é entorno do nascimento. Então, o psicólogo, o psiquiatra ou qualquer outro profissional de saúde que atua com a perinatalidade vai atuar ali desde as tentativas, tá? Que são as tentativas com ou sem infertilidade. Então, assim, decidi que vou engravidar agora. Gente, vou falar nos contextos. Decidi que eu quero engravidar. Parei meu contraceptivo, vamos começar a tentar. E aí o casal pensa que vai engravidar no primeiro ciclo menstrual. Parei o contraceptivo, vou engravidar. Só que a grande realidade é que a gente tem 20% de chances de engravidar por ciclo, ovulando e tendo relação sexual durante o período fértil. Ou seja, a gente tem uma chance relativamente pequena de engravidar a cada mês e não é acumulativo, ou seja, se são 20% de chance por mês, teoricamente, se fosse acumulativo, em 5 meses todo mundo engravidaria. Não é acumulativo. A cada mês você tem 20% de chance e 80% de chance de não engravidar. Então, a gente cuida desse processo das tentativas, mesmo quando não existe uma infertilidade, porque ele por si só já é um processo ansiogênico. Eu, quando paro o contraceptivo para engravidar, começo a fazer exames, começo a precisar comer uma comida diferente do que eu comia antes, porque eu não comia tão saudável e agora eu preciso. O médico fala, às vezes, você precisa emagrecer porque vai aumentar a sua chance de conseguir engravidar. Ou você precisa reduzir o ritmo de trabalho, porque você está muito estressada. E aí esse estresse não vai fazer bem para você, vai repercutir na sua saúde mental numa gestação posterior. Então, tudo isso começa a ser envolvido ali, saúde mental. Ora, o casal começa a ficar ansioso, chega o primeiro ciclo, na maioria das vezes ele não engravida, e aí, opa, não engravidei,
negativo, frustração, vamos tentar novamente? Novamente um mês, não engravida. O terceiro mês, não engravida. E o casal que não conhece? Ele não sabe que tá tudo bem. Ele pensa, 3 meses tentando e não engravidei, tem alguma coisa errada. A gente não vai conseguir engravidar e começa a surgir ali um monte de questionamentos. Então, lá desde as tentativas, mesmo sem infertilidade. E também passando pelos casos de infertilidade, que são... infertilidade é 1 ano de tentativas, tá? Todos os meses no período fértil, sem engravidar, sem sucesso. Então, já começamos aí pelo primeiro item. Tentando engravidar, ficamos ansiosos com ou sem fertilidade, né? E aí entra no processo da infertilidade outros aspectos. Reprodução assistida, culpa, família que pergunta. E agora, e se será que Deus não quer que a gente fique junto? Porque Ele não quer nos dar filhos. Será que é melhor a gente se separar? Será que separados com outros companheiros a gente engravidaria? Será que o nosso destino não é estar juntos? Então tudo isso começa a surgir. Será que eu não consigo engravidar porque eu não mereço? Será que eu sou uma pessoa pecadora, mas eu faço tanta caridade? Mas eu vou para a igreja, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que eu não consigo engravidar? Para pensar, você que está aqui me acompanhando nessa aula. Precisa ou não de um psicólogo neste momento? Precisa, não é? Pois é. Olha só, vou aproveitar, vou lendo aqui, tá? A Cássia é maravilhosa, também estava assistindo as aulas da capacitação nessa manhã. Bem-vinda, Cássia, também aluna nova, né? Gente, essa última turma está muito especial, assim, ó, só pessoas potentes, pessoas dedicadas. Olha o pessoal assistindo a aula de manhã, isso é muito legal, eu tô muito feliz, tenho certeza que vai ter um monte de aluno aí inteligente cuidando da saúde mental materna. Passei pelo primeiro item da perinatalidade, olha quanta coisa, né? E aí a pessoa engravida. Ok, consegui engravidar, tudo perfeito, nada mais vai acontecer, tá tudo ótimo. Olha que bênção, conseguiu engravidar, não terá mais nenhum problema. E aí a grande realidade é que não é assim que funciona. Ainda aquele casal que tentou por muito tempo e que quis muito essa gestação, que é metade dos casais, tá? A metade das gestações no nosso país não são planejadas, que aí é um outro aspecto que a gente vai cuidar. Mas ainda esses casais que tentam e que queriam muito essa gestação, eles estão suscetíveis a sofrimento. Então, tanto físico, porque uma gestação, uma coisa eu falo com muita frequência, gestação é inesperado, é terra que a gente não conhece. Então, eu posso engravidar e querer muito este filho e, de repente, ter alguma questão ou intercorrência que eu preciso parar de trabalhar e ficar 24 horas numa cama. Eu posso ter enjoos tão intensos que eu preciso de uma internação. Eu posso ter um monte de estrias e não me reconhecer. Eu posso odiar estar grávida. Isso acontece com certa frequência. Vocês têm acompanhado alguns relatos assim na internet? Eu vi que a Tata Werneck falou sobre isso, que foi uma gestação muito difícil. Também tem aquela Tayla, né, que é uma atriz, que também falou algumas vezes que teve uma gestação muito difícil, que estar grávida não é uma coisa que ela gostou. Mas, ora, não tem como parir um bebê sem estar grávida, né? Então, a gravidez para algumas pessoas é o meio do caminho. E aí, esse meio do caminho, muitas vezes, para essas pessoas, não é um meio do caminho gostoso. Pode ter adoecimento, pode ter enjoos, pode ter falta de reconhecimento, limitações físicas que antes eu não tinha. A posição de dormir, o exercício que agora eu tenho que mudar, a coisa de o tempo todo fazer exames
Pode ser difícil para muitas mulheres, mas temos outras questões que não só o não gostar da gestação. Tem mulheres que amam estar grávidas. Eu conheço várias mulheres que falam, eu ficaria grávida 1000 vezes. Eu amei estar grávida. Mas a saúde mental não depende exclusivamente da saúde física. Então pode estar tudo bem com ela. Ela pode até estar se sentindo bonita, ela pode ter uma gestação saudável, ela pode ter todo o suporte familiar, uma equipe de profissionais qualificadíssima, atenciosa e humana. Mas ela pode ficar extremamente ansiosa. A cada novo exame, pensar que vai ter ali algum problema com o seu bebê, que vai descobrir alguma síndrome. Será que o coração do meu bebê vai bater? Minha amiga foi fazer a ultrassom de 8 semanas, não ouviu o coração, tinha perdido o bebê. Minha outra amiga foi parir e perdeu o bebê no parto. Ela pode ficar extremamente ansiosa, o que vai trazer malefícios futuramente, eu vou explicar para vocês. Passamos pela gestação planejada e tem aquela gestação que nem planejada foi, a pessoa estava vivendo a vida dela, teve uma relação sexual e engravidou. E aí a vida dela muda. Estava fazendo uma pós-graduação, estava fazendo um mestrado, estava começando um negócio, uma carreira nova, e aí vem um filho. Precisa ou não precisa de psicólogo? Precisa, não é? Tem mais, tá? Engravidei. Quando vai chegando perto do final da gestação, começa a surgir um assunto, que é um assunto inevitável. Não tem como fugir. Todo mundo vai te perguntar sobre isso. Gente, quem aí já teve filho? Compartilha aqui também as experiências. Eu acho que seria muito rico pra gente, tá? Todo mundo vai te perguntar sobre isso. E você vai pensar nisso dia e noite, que é o parto. E aí nós, da psicologia perinatal, também vamos olhar para este parto. Qual que é a experiência de parto que essa mulher já teve? Ela já teve algum bebê? Ela já pariu alguma vez? Foi um parto saudável? Foi um parto tranquilo, sem violência obstétrica? Ou ela já teve uma experiência ruim? Mas ela não teve uma experiência própria com parto, mas ela ouviu a vida inteira a mãe dela dizendo que parto é dolorido demais, é como quebrar todos os ossos, foi a maior loucura da minha vida, eu jamais faria isto novamente. Ou, então, a amiga dela foi ter bebê numa maternidade, e aí era uma cesárea, e nessa cesárea sedaram uma amiga dela, e a amiga dela não viu o bebê, e foi uma experiência extremamente traumática, e ela compartilha disso nos grupos, e essa gestante agora tem medo de ser sedada. Olha, não me ceda, não deixa me sedar. Ou uma violência obstétrica que aconteceu com a irmã dela. Então, vocês conseguem perceber que não só as nossas experiências, mas aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente vê, porque às vezes é um profissional de saúde que já viu várias violências. Aquilo que a gente sabe ou não sabe influencia diretamente em como a gente vai encarar o processo da maternidade, da gestação, do parto e do puerpério. E aí eu estou compartilhando essas cenas, gente, cenas reais com vocês, para vocês conseguirem entender que todo este processo precisa de uma assistência qualificada. E mais ainda, mais do que apenas um psicólogo, a gente precisa de um psicólogo com um olhar específico. Porque um psicólogo generalista não dá conta das técnicas adequadas para cada situação. E aí chega o puerpério. O puerpério, minha gente,
Ele chega revirando de cabeça para baixo aquela casa. Todas as poeiras que foram colocadas para debaixo do tapete ao longo da vida, uma relação ruim com a mãe, uma relação difícil com o pai, uma traição que houve no casamento anteriormente, a falta de suporte, uma relação ruim com este corpo, tudo o que até então era embaixo do tapete, ficava escondidinho. Ai, não dou conta agora de lidar com isso. Deixa, depois eu resolvo. Depois eu resolvo a relação com a minha mãe, depois eu resolvo a relação com meu pai. Ai, vou fechar os olhos para isso no meu casamento. Tudo que foi colocado embaixo do tapete no puerpério, o tapete vai ser sacudido. Aquele tapete que estava ali, pousando de bonito, com um monte de sujeira embaixo, parece que o puerpério vem e faz assim, ó, e sacode. E se vira para lidar com esse monte de poeira na sua casa. Você vai respirar a poeira vai agarrar no seu cabelo. Quem já foi em algum lugar, sei lá, na rua, tava na rua, passou um caminhão, um ônibus, alguma coisa e levantou poeira, fumaça, sabe? Parece que gruda na nossa pele, parece que garra no nosso cabelo, né? Parece que é aquela coisa que você não consegue dar conta de afastar, de fazer assim. Pois é, o puerpério faz isso. E aí, se antes eu conseguia fingir uma boa relação com a minha sogra, com o meu sogro, com a minha mãe, ou meus tios e minhas tias, agora eu não consigo mais. Agora eles vêm aqui, eu tenho um bebê e me dá uma angústia quando eles querem pegar no meu bebê e eu não quero que eles peguem no meu bebê, porque o bebê é meu. Ele faz parte de quem eu sou. E é como se estivesse me pegando e eu não quero que toquem em mim. Vocês conseguem entender isso? Deixa eu parar para dar boa tarde para as minhas queridas alunas. Olha, gente, que maravilha. Lete, bem-vinda. Thalita, Ana, isso mesmo. Bem-vindo também quem não são meus alunos, estão acompanhando nesse momento. É muito importante a gente conseguir elucidar a psicologia perinatal, não é? Então, a gente estava falando de puerpério, e aí esse puerpério ele vem, ó, tirando as coisas do lugar e falando assim, vamos reorganizar. Eu costumo dizer que é tipo assim, imagina que você entra num quarto, esse quarto está meio penumbra, meio escuro, todo bagunçado, tem copo, prato, tem plantas e tem travesseiro e tem coisas da casa jogada lá. Sabe aquele quarto da bagunça? Só que não tá só bagunçado, tá sujo. E aí, a gente precisa organizar e limpar para receber esse bebê. Esse quarto vai ser o quarto do bebê. O que a gente vai fazer, gente, na gestação? Tirar a sujeira, vamos tirar aqueles copos que estão ali, vamos abrir a janela, vamos tirar as coisas do chão, limpar, suspender, varrer, passar um pano. Vamos pintar as paredes que estão sujas, é isso que a gente faz. É lógico que isso é analogia, eu não estou falando do quarto real deste bebê. Talvez sim, né? Mas não necessariamente. Então, o quarto é o interior da mulher, tá? Daisy, muito bem-vinda, aluna nova, olha só que maravilha, gente. A gente está muito maravilhosa de alunas, todas dedicadas aqui, né? Durante a live, meio-dia, podendo estar fazendo qualquer outra coisa, estão aqui aprendendo, mesmo já tendo entrado na turma. Então, parabéns para vocês, tá? Gente, e aí, como eu falei, hoje eu vou dar dica de livro ainda, tá? Estão aqui do meu lado, mas não vou dar agora, vou esperar. Então, vamos lá. E, inclusive, um livro super novo, daqui a pouco. Então, o puerpério, ele vem fazendo tudo isso com a gente, e aí um psicólogo qualquer, muitas vezes, não dá conta de cuidar de tudo isso. Um psicólogo qualquer, gente, óbvio que eu não tô falando no pejorativo, tá? Um psicólogo generalista, me entendam. Um psicólogo generalista,
ele não dá conta de entender a construção do vínculo. Quando uma mãe pare o bebê, que ela olha para este bebê na frente dela e imediatamente ela pensa, era isso? Eu não tô sentindo nada, que coisa estranha. Nossa, mas esse bebê é um bebê estranho. Esse bebê é o meu bebê? Eu pensei que ele ia ser diferente. Quando isso acontece, um psicólogo generalista, por não ter aprendido na faculdade, por não ter estudado essa área, não entende que não tem nada de errado, não tem um problema no vínculo dessa mãe e desse bebê. O vínculo vai ser construído. É assim para algumas mulheres, elas olham para o bebê e pensam, que estranho. Vou compartilhar com vocês o meu nascimento. E eu queria saber o que você sabe do seu nascimento também. Se você puder compartilhar alguma coisa do seu nascimento aqui, acho que vai colaborar muito, tá? Com o nosso entendimento aqui. Eu gosto de prática, e aí prática é vida real. Por favor, compartilhem aqui. Minha mãe, ela é mãe solo, né? Foi mãe adolescente, então 17 anos. E ela 18 meses. Hoje que eu trabalho na área, eu conto semanas, né? Eu não sei quantas semanas. Ela 18 meses, eu não faço ideia quantas semanas ela está realmente dizendo. Mas ela estava com 8 meses, sentiu uma dor. E foi para o hospital, pegou um ônibus, sozinha, aos 17 anos, com uma mega barriga, e foi para o hospital. Porque ela disse à minha avó que estava com dor de barriga e a minha avó falou que era preguiça, que era para ela varrer o quintal. E aí foi para o hospital, chegou lá, o médico falou, você está parindo, querida, essa criança está nascendo, corre, vamos lá parir este bebê. E aí foram, né, para a sala do parto, que é óbvio que não era uma sala de parto humanizado, né, gente? Não é, faz tempo, cá para nós, tá precisando retocar, inclusive botox, mas faz algum tempo. E aí ela foi, deitou na maca, que era assim que se paria, né? E ainda é em alguns locais. Fez 2, 3 forças e eu nasci. E então, o médico tinha perguntado até assim, cadê sua família? Ela disse, doutor, minha família tá lá embaixo. Não estava, mas ela estava sozinha, pegou um ônibus, né, e tal. E aí, quando eu nasci, o médico foi me mostrar para ela, olha só, né? E ela olhou, é muito engraçado ela contando isso. Minha mãe olhou e falou assim, que menina feia, tira ela daqui que ela não é minha filha. Tá vendo? O tempo ajuda também, né, gente, nas coisas. Mas por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque isso assusta algumas mulheres. E um psicólogo generalista vai olhar para esta cena e vai julgar como é que uma mãe acha um filho que acabou de nascer feio. E cadê aquele amor todo? E por que ela não falou, ai, que coisa mais linda, me dá meu filho, minha filha, ai, meu Deus, o amor da minha vida. Por que não foi romântico este nascimento? Não foi romântico porque era uma mãe solo, porque era uma adolescente, porque ela pegou o ônibus, ela foi parir sem nem saber que estava indo parir, achando que estava com dor de barriga. Então, estou compartilhando isso com vocês para ilustrar, compartilhem aqui os nascimentos também, tá? Para ilustrar para vocês como a gente precisa de uma compreensão mais refinada na perinatalidade. Não basta eu ser psicóloga. Por que a gente estuda na faculdade? Que o vínculo é construído na gestação, a gente estuda que a maternidade pode ser desafiadora, mas que é recompensadora. E quando a gente vai para a prática, as coisas são diferentes muitas vezes. Então, precisamos desse olhar refinado. E aí chega o puerpério, né? O puerpério, gente, é a fase que a mulher tem mais vulnerabilidade para transtornos mentais. Inclusive, os livros que eu vou compartilhar vão ajudar vocês nisso, tá? Então, é a fase que a mulher tem mais vulnerabilidade para transtornos mentais. O que eu tô falando? Depressão pós-parto, transtornos ansiosos, isso repercute no bebê. Um bebê que é filho de uma mãe e de um pai. Mas por que eu tô dizendo mãe, gente? As mulheres ainda são as principais cuidadoras, tá?
no nosso país. Olha só, Ana, não tinha ultrassom. Ah, minha mãe não sabia se eu era menina ou menino. E ela sentia que eu era menina. E o meu nome era Mariana, quando eu nasci. Pois é, né? A Ana falou que não tinha ultrassom na época dela. Meu pai tinha certeza que era menino. Quando a enfermeira foi me mostrar pra ele, ele disse, mas meu filho é menino. Tá vendo? E tudo isso surge, gente, chá revela. Ana, isso que aconteceu, acontece ainda hoje, só que precocemente, naquilo que a gente chama de chá revelação, tá? O chá revelação, ele revela frustrações na maioria das vezes, porque a família fica assim, ah, vou fazer um chá revelação para 50 pessoas, eu vou filmar, vou colocar no Instagram, vou colocar no YouTube, vou colocar no Facebook, coisa e tal. A gente perdeu a intimidade do processo da revelação. Não que eu sou contra chá revelação, mas é preciso estar em terapia para entender, tá? E aí, quando a gente pergunta, quando as pessoas perguntam, você tem preferência de sexo? O que o casal responde, gente? Não, desde que venha com saúde, tá tudo ótimo. Só que lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, muitos casais têm sim a preferência de sexo antes de ter esse filho. E aí tem preferência de menino, como foi o caso da Ana. Chega no chá revelação, tem 50 pessoas na sua frente e você descobre subitamente que é uma menina. E você tem que rir, e você tem que pular, e você tem que abraçar as pessoas, porque tá todo mundo olhando pra sua cara e tá sendo filmado e o Facebook inteiro tá vendo e tá transmitindo no Instagram. Você não pode se dar o direito, muitas vezes, de olhar e falar assim, caramba, achei tanto que ia ser menino, né? Tá bom, vou pensar, vamos digerir. Não tem como digerir, porque tem 50 pessoas olhando pra sua cara e dizendo parabéns, 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 parabéns. Você consegue entender? Como que antes, no processo de pré-natal psicológico, quando a família chegou no comecinho da gestação, eu já vou falando. Olha, mas você já pensou no chá revelação? Se for o sexo que você não é o da sua preferência, como que vai ser? Olha, tá, mas lá no fundo, não tem nenhuma preferência, será? Porque para a sociedade é feio dizer que eu tenho preferência, porque, ora, que egoísta. Você tem que querer um filho saudável, você não pode querer um sexo. Mas, gente, isso é uma construção social. Eu costumo dizer para as minhas alunas, quem é minha aluna e está aqui vai saber o que eu vou dizer. Gestação não começa no positivo, começa no nascimento. Na minha experiência como filha, como mulher, será que eu quero uma filha? Será que eu quero que ela tenha experiências parecidas com a minha? Na minha relação com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, como que eu enxergo ser homem e mulher nessa sociedade? Isso já começa. Como que eu brinco? Eu brinco de ter filhos? Quando eu brinco de ter filhos, qual o nome do meu filho na brincadeira? Isso tudo faz parte da construção dessa parentalidade. E aí a Jana falando aqui, ó, e se acontece e é postada a reação das pessoas, ainda são canceladas. Que a internet tem um negócio de cancelamento, né, gente? Que é um negócio fortíssimo. Tá até diminuindo isso, né? Mas são xingadas e canceladas, né? Por uma coisa que, ó, a maioria vive, mas ninguém fala. Então aí vem a psicologia perinatal, cuidando desse aspecto, tá? Cuidando dessa expectativa, cuidando dessa frustração, porque quando descobre lá que era menina e não era menino, onde que eu vou chorar? Para quem que eu vou contar? Quem é que não vai me julgar? Quem é que vai entender que isso é normal? A psicóloga. Não é? Não é a mãe, não é o pai, que eles não entendem. É a psicóloga. E aí vem os transtornos mentais. Transtornos mentais, vocês sabem que é o tema que talvez eu mais goste de falar. Inclusive, temos um curso exclusivo de psicopatologias na gestação e puerpério. Vocês sabiam disso? Pois é. Gente, o psicólogo, a psicóloga que sabe diferenciar uma depressão pós-parto de um baby blues, que sabe diferenciar
um toque perinatal de uma psicose, esse psicólogo, ele é extremamente mais valorizado, extremamente mais refinado. Não comprem o curso agora. Obrigada, Leandro. Ó, o Big Boss tá assistindo a aula, né? Olha só, parte do trabalho da equipe é ficar assistindo. Eu falo para eles que eles são quase psicólogos já perinatais, que já assistiram umas 300 aulas minhas fácil, 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 fácil. Não comprem, tá? O curso de psicopatologias, por favor. Esperem a Black Friday que vai vir uma surpresa por aí, que vocês vão ficar até com a perna tremendo, de tão ansiosos. Então, obrigada, Leandra, por avisar. Honestidade, né, gente? A gente vê por aqui. Então, o psicólogo que sabe diferenciar um toque de uma psicose no puerpério, ele é um psicólogo muito mais completo, muito mais valorizado. Sabe uma coisa que acontece com muitas mulheres no puerpério e que elas não contam, a não ser que você seja uma psicóloga perinatal? Até se você for uma psicóloga generalista, ela não conta. Algumas mulheres no pós-parto têm sintomas intrusivos. Sintomas que podem ser imagens ou pensamentos intrusivos, que é característica do toque, mas não necessariamente é o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Algumas vezes são só sintomas adaptativos mesmo deste puerpério. E aí estes sintomas, grande parte das vezes, tem a ver com o bebê. E presta atenção na bronca que é isso. Olha, eu vou contar uma coisa para você agora que as pessoas não contam. E que a partir de agora você pode identificar que já viveu. Você pode identificar dentro do seu consultório e não vai precisar pirar, tá? Imagens intrusivas com o bebê geralmente são imagens de violência, enfim, e que são diferentes dos pensamentos de psicose, porque não existe uma vontade de fazer. Elas são, a gente chama de egodistônicas. Egodistônico e egocintônico são conceitos. Gente, anota aí, vocês estão com papel e caneta? Egodistônico e egocintônicos são conceitos que vão dizer se aquilo faz parte do normal para mim ou não. Vamos dizer assim. Vou deixar mais simples, tá? Então, eu tenho um bebê, e aí esse bebê, eu tô dando banho nele. E aí, durante o banho dele, sei lá, vem uma imagem intrusiva de que eu afoguei meu bebê. Vou afogar ele. Imediatamente, o que a mãe faz? Ela pega este bebê, tira da banheira, às vezes sem secar nem nada, bota dentro do berço e se desespera. Porque ela não quer afogar o bebê dela, gente. Ela teve uma imagem que vai afogar o bebê dela. Mas ela não quer afogar o bebê dela. É egodistônico, tá? Só que essa mãe, presta atenção no negócio agora. Essa mãe, ela não pode falar pra ninguém na cabeça dela de que ela estava dando banho no bebê dela e veio uma imagem de que ela estava afogando o bebê dela. Por que ela não pode contar, gente? Porque a família vai dizer assim, você tá ficando louca, você não vai ficar com essa criança, vai tirar a criança do colo da mãe, entende? Vai dizer que ela quer matar a criança, coisa e tal, mas ela não quer, ela teve uma imagem intrusiva. E que essa imagem intrusiva não necessariamente é um transtorno mental. Muitas vezes essa imagem intrusiva é um processo adaptativo de medo mesmo, é um medo de fazer. É o medo de que aconteça. E aí esta mãe, e lógico, se persistir, se tiver outros sintomas, enfim, olhando toda a síndrome ali, pode ser um transtorno também, tá? Mas é comum isso acontecer uma ou duas vezes.
Só que essa mãe, ela se afasta desse bebê e ela pensa, eu não posso ficar sozinha com meu bebê porque vai que eu faço alguma coisa com ele. Ao mesmo tempo, eu não posso falar pra ninguém porque eles vão tirar o meu bebê de mim. Essa mulher, ela fica num lugar sem assistência nenhuma. Porque como que eu vou falar pro meu marido e ele vai achar que eu tô louca? Como eu falar pra minha mãe, ela vai achar que eu tô louca. Ao mesmo tempo, como é que eu vou dar banho no meu bebê de novo? Vai que eu faço isso. Vai que é um aviso. Vai que essa imagem é algo que eu tô querendo, mas eu não quero. Mas vai que eu queira depois. Então essa mãe fica perdida. E como é importante o profissional da saúde, no nosso caso aqui, o psicólogo, o psiquiatra, o obstetra, enfim, o profissional que seja, a enfermeira, o profissional de saúde saber identificar isso, saber perguntar isso, saber orientar quanto a isso, saber identificar se tem alguma coisa de fato que pode ser um transtorno ou se eu preciso fazer uma boa psicoeducação com essa mãe. Vocês conseguem entender? Gente, olha que cena terrível. E eu preciso dizer para vocês que isso acontece com certa frequência. Eu estava com meu bebê no colo, na varanda, e me veio um pensamento, e se eu solto o bebê? Mas eu não quero soltar meu filho, Luzia. Olha, eu não sei como... A mãe diz assim, eu não sei como eu explico isso, eu não quero soltar a criança. Mas toda vez que eu vou com a criança na varanda, eu olho para baixo e penso no meu filho caindo. Aí, de repente, com a intensidade, com a frequência, com rituais, a gente pode pensar num toque. Mas como é importante o profissional de saúde saber que essa mãe não é uma mãe psicótica, veja, ela não está dizendo que algo disse a ela que ela tem que jogar aquele bebê dali. Eu nem sei se eu posso falar essas coisas em live, se eu vou ser derrubada. Algo disse a ela que se ela não jogar esse bebê ali da varanda, o mundo vai acabar. Não é isso. Ela tem a sensação intrusiva e ela recua. Vocês conseguem perceber? Então, como é importante o psicólogo saber também diferenciar essas coisas. Porque o que acontece? Muitas vezes aí o psicólogo que não conhece a perinatalidade, que é generalista, que não sabe que esse sintoma acaba acontecendo com frequência, vai lá e vai dizer psicose? Certeza psicose, né? E não é, tá? E aí a gente passa ali pelo pós-parto, podendo ser um pós-parto apenas de ajustamentos, de orientações, rede de apoio, com ajustamentos da rotina, acolhimento, demandas de amamentação, de sono, e pode ser um pós-parto com transtornos, porque também temos altos índices de transtornos, inclusive altos índices de suicídio na perinatalidade, tá? Entendendo isso, eu consegui entender parte ali da perinatalidade. Temos coisas a mais, por exemplo, o luto perinatal, quando a mãe perde um bebê, quando existe uma síndrome que esse bebê vai morrer ou na gestação, ou no parto, ou poucos minutos e horas pós-parto. Quem é que dá assistência nesse parto no hospital, gente? Só o obstetra? Um psicólogo generalista? Ele sabe o que importa? Eu não aprendi na faculdade. Eu não aprendi ritual de caixinha. Eu não aprendi a orientar a equipe na faculdade. Eu não aprendi a humanizar o parto de natimorto. Inclusive, temos Simbraluto em dezembro, hein? Quem vem para o Simbraluto em dezembro, meu povo? Simbraluto é um simpósio. Ano passado foi, assim, extremamente rico. Muito bacana, tá? E aí, eu não aprendi na faculdade. Eu não aprendi na faculdade que a mãe e o pai ver este bebê é protetivo, mesmo ver o bebê morto. Porque lá na frente eles voltam e falam, caramba, eu não sei como meu bebê era, eu não vi o meu bebê. Eu não sei com quem ele se parecia, eu não tenho nenhuma lembrança do meu filho. Eu sei que o ritual do enterro é um ritual importante. Porque depois essa família vai dizer, será que eu estava louca? Eu estava grávida mesmo?
Não é. Elô, vai ser online o Simbraluto. Lu, não vai ter Black Friday do Simbraluto. Inclusive, se inscreve logo, porque quando muda o lote fica mais caro, tá bom? Mas alunas do CDM têm desconto no Simbraluto. Tem um cupom lá no Telegram. Pede lá depois que o pessoal manda pra vocês, tá bom? Lá no Telegram. Não bota aqui o cupom, gente. Só pra aluna. Tá? Aluna da capacitação. Então, como que a faculdade não ensina isso? E aí, quando a gente olha, muitas mães, muitas famílias perdem seus bebês, precisam de assistência imediata hospitalar, e o próprio psicólogo do hospital muitas vezes não sabe. Tenho pacientes que perderam o bebê no parto que nem psicólogo dentro do hospital tinha, hospital grande referência. Vocês entendem como o psicólogo é fundamental? E posterior à perda, quem é que dá assistência ao luto? Quem é que sabe o momento de desfazer o quarto do bebê? Porque eu já cansei de ver psicólogos generalistas mandando mensagem: Luzia, tem uma paciente que perdeu um bebê, ela não quer desfazer o quarto do bebê, já tem 2 meses, a família falou que vai entrar, que vai desfazer, eu tô preocupada porque a paciente tá desenvolvendo um luto patológico, blá, 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 blá. Que luto patológico, gente? Ela ainda não deu conta de entrar nesse quarto desse bebê. Ela vai desfazer no tempo dela, vamos ajudar ela a desfazer no momento dela. Mas um psicólogo generalista muitas vezes não sabe. Então, tudo que eu tô dizendo, eu vou indicar os livros, tá? Tudo que eu tô dizendo é o seguinte, gente. Existe uma área da psicologia que ela cuida da fase mais importante da vida de uma família. Das tentativas da gestação, do parto, do puerpério, de um luto perinatal, o momento que eu tenho um bebê na UTI neonatal. Cuida da fase mais peculiar da vida de um ser humano. E a pessoa que cuida dessa fase, seja um psicólogo, um psiquiatra, um obstetra, é uma pessoa que precisa fazer um trabalho de excelência, porque essa fase não volta. Essa fase, ela nunca mais vai se repetir. Aquela gestação, ela só acontece uma vez, aquele parto não tem replay, aquele puerpério não tem replay. E como essas famílias são gratas pelo nosso trabalho de excelência quando a gente faz. Então, é preciso ter propósito na nossa atuação, não apenas atuar por atuar, não apenas olhando o dinheiro, que o dinheiro, gente, ele é consequência de um bom trabalho. Mas olhando o propósito de fazer a diferença na vida dessas famílias. E aí eu vou indicar para vocês 2 livros. Não sei se a Cris está aqui ainda, mas eu tinha visto que ela entrou, a psiquiatra. E é claro que eu vou indicar livros dela também. 2 livros que eu gosto bastante. Primeiro eu quero dizer que eu sei que vocês ficam assim, Luzia, me dá um livro inicial. Luzia, me dá um livro inicial. E a gente tem alguns livros iniciais, mas eu acho que neste momento seria mais interessante eu mostrar livros que têm evidência científica. Porque temos muitos livros famosos que não têm evidências científicas. Que são livros mais rasos, com teorias, mas que no fundo você não vai encontrar estudos de qualidade. Então, o que eu vou mostrar para vocês não são livros muito iniciais, mas printem. Vocês vão ver que vai ajudar vocês. São livros que vocês vão encontrar boas evidências, tá? O primeiro é este aqui, que eu gosto bastante. É Saúde Mental da Mulher, da Gestação à Menopausa. Lu, mas eu não vou estudar menopausa. Você estuda gestação, parto e puerpério, tá? Não tem problema. Da Gestação à Menopausa. Este livro, ele é um livro que você vai encontrar bastante estudo, é um livro que você vai encontrar bastante referência. Você vai lá nas referências, encontra coisas úteis, tá? E aí você vai encontrar aqui muita psiquiatria também, mas faz parte do processo. E aí você vai encontrar depressão, transtornos ansiosos, você vai encontrar violência doméstica, entre algumas coisas do tipo.
E tem um livro que é novo, que eu imagino que vocês não tenham, não sei nem se vocês chegaram a ver ainda este livro, e que eu já estou aqui tentando me debruçar sobre ele para trazer novidades, que é um tratado de saúde mental da mulher. Este livro, ele é grande e ele não é tão barato, verdade, tá? De fato. Mas que para quem quer se debruçar aí no conhecimento, vale a pena comprar. Que é este livro, que ele ainda vai ter o lançamento, gente, oficial, tá? Na verdade, ele teve um pré-lançamento e ele vai ter o lançamento oficial, que é o Tratado de Saúde Mental da Mulher. Eu sei que aparece o contrário para vocês, né? Mas é Tratado de Saúde Mental da Mulher. Ele é um livro grande, ó, mas que tem muitas coisas ricas. Então, aí eu falei da Cris, né, que ela também escreve aqui, é uma das organizadoras, junto com o Dr. Joel. É um livro que você vai encontrar desde estilo de vida para a mulher, que é uma coisa que a gente usa no pré-natal psicológico. Você vai encontrar psicoterapias, você vai encontrar os transtornos mentais, você vai entender um pouco da farmacologia. Tem questões sociais como maternidade nas redes, que é uma coisa extremamente útil para o nosso conhecimento. São livros mais técnicos, são livros um pouco mais difíceis de serem lidos, que, claro, tem um custo um pouco maior do que, né, um livro simples, mas que tem muita ciência. E por que eu resolvi trazer livros para vocês hoje? Porque vocês me pedem muito e eu acho que a gente precisa compartilhar conhecimento. Então, fica a dica desses dois. Este primeiro é um pouco mais barato que o segundo, mas o segundo é mais atualizado. Ele ainda nem teve lançamento oficial. E aí fica para vocês. Quem é minha aluna vai ter atualização de tudo que tiver novo neste livro, tá? Já estou preparando. Fiquem tranquilas, que quem é aluna da capacitação sabe que cada novidade do mercado eu vou lá e coloco também para que vocês possam aprender, mas quem não é minha aluna, que quiser aprender, fica uma boa dica para vocês, tá bom?